Continuando a série de vídeos sobre a história do Brasil, neste vídeo contarei um pouco sobre como viviam os indígenas antes da chegada dos europeus no Brasil. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fábio Rodrigues e no vídeo de hoje vamos continuar a série A Verdadeira História do Brasil. Este será o segundo vídeo e vou contar como viviam os indígenas nessa terra antes da ocupação europeia portuguesa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, a pré-história brasileira, vou deixar aqui em cima no card para você não perder esta história do nosso país. Como sabemos, os seres humanos chegaram ao continente americano advindos da Ásia pelo Estreito de Bering. Esta é a teoria mais aceita. E o território onde hoje chamamos Brasil, há mais ou menos, segundo cientistas, 12 mil anos atrás, se desenvolvendo e dividindo-se em várias etnias e culturas próprias. A denominação índio foi dada por Cristóvão Colombo ao chegar à América, achando que tinha chegado às Índias, pois ele estava a caminho deste lugar. Aqui temos um parênteses. Índio é uma denominação genérica, pois tínhamos só no território brasileiro cerca de 1000 etnias diferentes com muitas línguas. Mas vamos adiante. Existiam vários povos indígenas no Brasil. Conhecer essa história é valorizar a cultura brasileira. E como viviam os indígenas antes da chegada dos portugueses aqui nestas terras? Estudos de historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América haviam aproximadamente 100 milhões de índios em todo o continente. Só em território brasileiro este número chega a cerca de 5 milhões de nativos aproximadamente, segundo alguns estudos. Estes ditos índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico ao qual pertenciam. Tupi-Guarani, na região do litoral, Macru-Gê ou Tapuia, na região do Planalto Central, Aruaque, Amazônia, Charrua, extremo sul, Pano, nordeste e Caraíba, lá na Amazônia. Antes de continuarmos, te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal e aproveite e ativa o sininho das notificações, assim você não vai perder os próximos vídeos. Bom, continuando. O que sabemos sobre os índios daquela época vem muito da carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da expedição lá de Pedro Álvares Cabral, e também aos documentos deixados pelos padres jesuítas. Os indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada europeia viviam da caça, da pesca, da agricultura do milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente da mandioca. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica de coivara, aquela que derruba o mato, queima para limpar a área e assim fazer o plantio. Os índios domesticavam alguns animais pequenos, como porcos do mato e capivara. Não conheciam o gado, nem o cavalo e muito menos a galinha. Inclusive, na carta de Caminha é relatado que os índios ficaram muito espantados ao ver uma galinha pela primeira vez. A sociedade indígena, as tribos indígenas, possuíam regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerra. Sim, guerreavam muitas vezes entre as tribos. Casamentos, cerimônias e enterro. E também no momento de estabelecer aliança contra algum inimigo que era comum a eles. Com uma arte muito vasta, os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que o índio respeitava muito a natureza, apesar de não terem este conceito que temos hoje de preservação. Eles só retiravam
o extremo necessário para a sua subsistência e sobrevivência. Desta maneira, construíam canoas, arcos e flechas e as suas moradias, as chamadas ocas. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. Dominavam a produção da cerâmica, que era muito utilizada para fazer potes, panelas, utensílios. Penas e peles de animais eram usadas para fazer roupas ou então enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era usado para pinturas do corpo, uma espécie de tinta onde eles pintavam o seu corpo. É importante ressaltar que parte das características indígenas que citei anteriormente ainda fazem parte da cultura destes povos nos dias atuais. E as classes sociais? Bom, entre os indígenas não haviam classes sociais como a do europeu ao chegar aqui. Todos tinham os mesmos direitos, recebiam os mesmos tratamentos. A terra era de todos, da tribo, pertencia a todos, e quando um indivíduo caçava, geralmente dividia com toda a sua tribo. Apenas instrumentos como machado, arco, flechas, arpões eram de propriedades individuais. O trabalho era realizado por todos, contudo, tinha uma divisão por sexo e idade. As mulheres, por exemplo, eram responsáveis pela comida, cuidar das crianças, plantio e colheita. Já os homens faziam o trabalho considerado mais pesado: caçar, pescar, guerra e derrubada de árvores. Temos duas figuras importantes na maioria das tribos: o pajé, que é o sacerdote da tribo, conhecedor de todos os rituais e recebem as mensagens dos deuses, e é o curandeiro. Tem o conhecimento de todos os chás e ervas para curar as doenças. Ele que faz o ritual da pagelança, onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar nesta cura de algumas doenças. E o cacique, também muito importante na vida da tribo, é o chefe, organiza e orienta todos os índios da tribo. A educação indígena é muito interessante. Os pequenos índios, chamados de curumins, aprendem desde cedo e de forma muito prática. Costumam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costumava levar o índiozinho junto para que este aprendesse. Portanto, a educação indígena é bem prática e vinculada à realidade da vida das tribos indígenas. Quando atinge os 13 ou 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Algumas tribos praticavam o canibalismo, como por exemplo os tupinambás, que habitavam o litoral da região sudeste do Brasil. A antropofagia era praticada pois acreditavam que ao comerem a carne humana do inimigo, estariam incorporando a sabedoria, valentia e o conhecimento deste. Desta forma, não se alimentavam da carne de pessoas fracas ou covardes. A prática do canibalismo era feita em grandes rituais simbólicos. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, grande parte dos povos indígenas acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e espíritos, eles faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável por transmitir este conhecimento aos habitantes da tribo. Algumas tribos chegavam a enterrar o corpo dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde, além do cadáver, ficavam os objetos pessoais. Isto nos mostra que estas tribos acreditavam numa vida após a morte. Vamos a alguns deuses indígenas brasileiros. Deuses dos Tupis Guarani. Tupã
Deus criador da terra, dos mares e do céu. É o criador dos animais, plantas e árvores. Para os tupis-guaranis, foi Tupã quem ensinou a agricultura para os índios. Guaraci é o deus Sol, filho do grande Tupã. De acordo com a mitologia tupi-guarani, Guaraci ajuda Tupã na grande obra da criação. Jaci é a deusa Lua da mitologia tupi-guarani. Filha de Tupã, ela é a protetora da reprodução e dos amantes. Ceuce, deusa protetora das casas indígenas e das plantações. Sumé é a deusa das regras e leis dos índios. De acordo com os mitos, foi ela quem transmitiu os conhecimentos do cozimento da mandioca aos indígenas. Ayangá, espécie de deus do inferno e do mal. Os deuses de outras etnias. Yorixiriamori, divindade Yanomami que possuía forma de pássaro. Nos mitos, aparece cantando para as mulheres indígenas. Acuanduba, divindade dos indígenas nação Arará. De acordo com um mito, ele era o responsável pela ordem no mundo, fato conseguido pelas músicas que tocava em sua flauta mágica. O Anandi, deus dos índios lecunas, ele é o pai dos seres que criavam o mundo. Iebá-Belô, divindade feminina dos índios dessamanas. De acordo com a mitologia deste povo, ela é a criadora de todas as coisas do mundo. Aranami, deus do Arauetê. De acordo com o mito de criação, Aranami criou com seu canto o som do chocalho, a terra, os rios, as ilhas e o subterrâneo e o céu. Antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer nossos links de compras de nossos parceiros aqui na descrição com preços imbatíveis. Entre os links tem o link de camisetas exclusivas para você que faz live aí no TikTok. Temos camisetas personalizadas. Confira aqui. Ainda temos o nosso Pix de doação. Se você quiser doar alguma coisa a esse canal, fique à vontade, estará aqui na descrição o nosso Pix. Algumas curiosidades. Segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, as principais etnias indígenas brasileiras na atualidade e a população estimada, temos aí Ticuna 35 mil, Guarani 30 mil, Caigangue 25 mil, Macuxi 20 mil, Terena 16 mil, Guarajara 14 mil, Chavante 12 mil, Yanomami 12 mil, Pataxó 9.700, Potiguara 7.700. Estes dados têm como base o censo de 2010 do IBGE. O Brasil, nesta época, em 2010, possuía 896.917 indígenas. Esse número correspondia a 0,47% da população do Brasil. O filho do índio com negro é chamado de cafuzo, já o filho de índio com branco é chamado de mameluco. O ano de 2019 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Os índios possuíam uma maneira própria de organizar a vida. Entre eles, tudo é dividido, com o objetivo de fazer a aldeia funcionar em plena harmonia. A divisão do trabalho, por exemplo, segue basicamente critérios de idade, sexo e acúmulo de conhecimento e cultura. Na grande maioria das aldeias indígenas brasileiras, essa divisão funciona como podemos observar. Homem adulto são responsáveis pela caça de animais selvagens, devem garantir a proteção da aldeia e, se necessário, atuarem nas guerras. São os homens que também devem fabricar as ferramentas e instrumentos de caça e pesca. E a casa, a chamada oca. Cabe às mulheres cuidarem dos filhos, fornecendo-lhes alimentação e os cuidados necessários. As mulheres também atuam na agricultura da aldeia, plantando e colhendo mandioca, milho, feijão, arroz, etc.
As mulheres também devem fabricar objetos de cerâmica, vasos, potes, pratos e preparar os alimentos para o consumo. Devem ainda coletar os frutos, fabricar a farinha e tecer redes, fazer o artesanato. As crianças, os curumins da aldeia, meninos e meninas, também possuem determinadas funções. Suas brincadeiras são destinadas ao aprendizado prático das tarefas que deverão assumir quando adultos. O menino, por exemplo, brinca de fabricar arco e flecha e caçar pequenos animais. Já as meninas brincam de fazer comida e cuidar de crianças, usando pequenas bonecas. Cacique é o chefe político e administrativo da aldeia. Ele deve ser experiente, ele deve manter o bom funcionamento e a estrutura da aldeia. O pajé possui grande conhecimento sobre a cultura e a religião da tribo. Conhece muito bem o poder das ervas medicinais e atua como uma espécie de médico e curandeiro da aldeia. Mantém as tradições e repassa aos mais novos através da oralidade. Os rituais religiosos também são organizados pelo pajé. E como era a diversão destes índios? Além de trabalharem, os índios também se divertiam. Nas aldeias, eles fazem festas, danças e jogos. Porém, estas formas de divertimento possuem significados religiosos e sociais. Dentre os jogos, por exemplo, destacam-se as lutas. Estas são realizadas como uma forma de treinamento para as guerras e também para desenvolver a parte física dos índios. Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil. Não foram contabilizadas as línguas faladas pelas tribos isoladas, pois não há contato. Uma curiosidade muito interessante é que quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, existiam cerca de 1.300 línguas indígenas faladas por diversas nações e tribos. Existem várias palavras que foram incorporadas pela língua portuguesa, que são de origem indígena. Exemplos: açaí, caipira, canoa, mandioca, uirapuru, arapuca, caju, pipoca, tapioca e a nossa canja. Existem também vários nomes de bairros, cidades e rios que são de origem indígena. Por exemplo, Jundiaí, Moca, Anhangabaú, Ipanema, Uberaba, Mairiporã, Bangu, Grajaú, Itapemirim, Ibirapuera, Tuiuti, Guarujá e Paraná. Exemplos de pratos típicos da culinária brasileira sendo de origem indígena são tapioca, pirão, beiju, pipoca. Quando entraram em contato pela primeira vez com os portugueses, em abril de mais ou menos 1500, os indígenas brasileiros estranhavam muito o cheiro, provavelmente ruim, dos visitantes. Enquanto os índios se banhavam até mais do que uma vez por dia, os europeus estavam acostumados a ficar vários dias sem tomar banho. Mas isso fica para o próximo vídeo. Vou te contar como foi a chegada dos portugueses e o que mudou na vida das tribos indígenas do Brasil. E se você gostou, comenta aqui e compartilha este vídeo com seus amigos. Não esquece de te inscrever e deixar aquele joinha legal, ativando o sininho. Assim você será avisado quando o próximo vídeo, na próxima semana, sobre a história do Brasil entrar, você será notificado. Eu despeço de vocês com a seguinte reflexão. Conhecer a nossa história é aprender com os nossos erros e melhorar nosso futuro com novos acertos. Poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau.